Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo, né? Nas últimas aulas a gente acabou falando sobre o arcadismo, o barroco, o quinhentismo, né, gente? E a gente vai trabalhar hoje um pouquinho do romantismo, tá bem? Principalmente a primeira geração, tá? Dando um spoiler já. Então, o romantismo, né, o homem romântico, né, o homem do romantismo, eles brisam muito, digamos assim, viajam muito, eles idealizam demais, tem um primeiro momento de uma grande transformação de liberdade, tendo os ideais da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Eles querem a liberdade, tanto de pensamento quanto na escrita, tá bem, gente? Por exemplo, eram 12 versos, né? E eles querem agora escrever em 10 versos. Tudo que importa é o eu, né? Para mim, eu me importo, tudo sobre mim. O homem romântico, ele é muito idealizador, gente. O mundo deveria ser perfeito na cabeça dele, né? A mulher perfeita, natureza perfeita, e isso se reflete muito, né, no amor. Tendo essas pessoas, essa mulher, essa figura bastante idealizada também, essa mulher delicada, cheia de curvas, sabe? Que se arrisca pelos outros, e ela faz isso simplesmente porque ela é pura, porque, né, é esperado de uma mulher perfeita, né? E falando em perfeição também, tem o patriotismo, né? Ter esse prazer, esse amor, esse pertencimento ao lugar onde vive, de onde que é, né? A natureza, ela é perfeita, e ele vai usar muito desses elementos da natureza, né? Para ter metáforas em relação às mulheres, em relação a onde vive, e em relação a tudo isso, tá bem? Bom, a gente divide, né, o romantismo no Brasil em três períodos, né, em três gerações. O romantismo em si, ele vai surgir lá pelo meados do século XVIII, século XIX, principalmente na Europa, né, gente? E a gente acaba sendo influenciado também, né, pelo que acontece na Europa, acaba acontecendo também no Brasil, principalmente, né, nessa época, né, gente, onde não existia grandes tecnologias, não existia grandes canais de comunicação, então o que se produziam lá acabava tendo bastante influência no que se produzia no Brasil, né? E o romantismo ele tem muita influência na arquitetura, na música, há diversas expressões de gêneros textuais, né? O teatro, a encenação, né? A prosa, tendo narrativas, tendo livros, a poesia, né? Esse estilo poético da coisa em si, né, gente? Então, é marcado por um ambiente intelectual de grande rebeldia, marcado por reformas políticas, um ânimo por liberdade, né, gente? É um movimento que é crucial para revolucionar a prosa e a poesia brasileira, que vai influenciar nas próximas manifestações culturais que a gente vai conversar depois, tá bem, gente? E tem bastante rebeldia em tudo isso. Vai ser o surgimento, onde vai ter o surgimento das novas tecnologias, né? Pós-revolução industrial, onde vai ter uma maior produção de jornais, uma produção de folhetins, né? Um maior acesso, digamos assim, né? Para outras pessoas, né? Então, vai acabando tendo mais informação, tendo mais acesso a essa informação, né, gente? E a gente tem que entender bastante esse período histórico, tá? Que começa com a Europa pipocando, né? Napoleão querendo comandar tudo, dominando tudo, Espanha, França e principalmente Portugal também, né? Porém, ele institui o bloqueio continental, que é os países, os lugares que ele tinha dominado, ele impôs que não tivesse nenhuma relação comercial, diplomática, política com a Inglaterra. Porém, Portugal tinha um grande problema, porque o principal parceiro comercial de Portugal nesse período era a Inglaterra. Então, como que eles iriam fazer para manter esse acordo, né, sem levar o farelo por né, gente? Então, eles acabam vindo para uma de suas colônias, né? Que no caso era o Brasil. Então, tem essa vinda da família real, né, gente?
Então, é esse período que o Brasil está se encontrando, né? Vem a família da Real para andar no calçadão lá no Rio de Janeiro, acaba tendo esse bafafá, né? Já tem várias gerações de brasileiros, né? De pessoas que já foram criadas aqui no Brasil. Em 1822 tem a independência do Brasil, né? Tem o grito do Ipiranga, né? Então começa a ter um novo pensamento, uma nova atitude, uma nova cabeça do homem brasileiro, né? Começa essa identificação de uma nação, de o que que me identifica como um brasileiro, sabe, gente? E isso também é uma das similaridades dentro dos romantismos em diferentes países. Como ele originalmente surgiu na Alemanha, né, o romantismo em si, ele também tinha esse aspecto de nação, de procurar uma identidade, sabe? De o que que nos reunia como um país em si, sabe? Então, ele vai ser bastante absorvido pelo esse pensamento nacionalista, ufanista do país, tá bem, gente? Isso, de identidade nacional, bastante. E ele vai tratar temas como o povo, a linguagem local, né? Isso, exatamente isso. Vai ter bastante identidade nacional, essa busca pela identidade nacional também, gente, de diversos países, vai ter temas nacionais, né, como o povo, a linguagem, o regionalismo, o brasileirismo, digamos assim, tá bem, gente? Então, além de ter essa busca pela identidade nacional, também vai ter um pouco de aversão às coisas que foram advindas da Europa, principalmente portuguesa, né? Porque eles querem olhar para algo que seja nosso, para algo que seja realmente brasileiro, né, gente? Então, eles começam essa busca de buscar uma identidade nacional, de ter essa construção de nova nação, tá bem, gente? Aqui como as principais características do romantismo, né, em geral, no Brasil, a gente vai ter o foco, né, nas emoções e expressões da subjetividade. O romantismo literário ele vai abrir espaço para que o artista possa criar livremente, sabe? O que refletia também no cenário externo e aquilo que acontecia bastante na esfera social. Vai ter esse rompimento com a cultura precedente, né, que foi a escola literária do arcadismo, né, que tem o predomínio da racionalidade, da ciência e da cultura pagã, tá bem, gente? Então vai começar a valorizar o subjetivismo e valorização de sentimentos e manifestação do eu, vai ter essa arte voltada para o povo, vai ter o surgimento de um público consumidor, digamos assim, por conta das tecnologias que estavam sendo desenvolvidas naquela época. Então, os folhetins, os jornais foram de extrema importância para que houvesse essa divulgação, para que houvesse o acesso dessas pessoas, né, dessa população, a diversos temas, a diversos trabalhos, a diversas obras. Vai ter essa idealização, como eu falei no começo, né, gente, da mulher, e muitas vezes esse amor vai ser platônico, vai ser idealizado, vai ser um pouco inalcançável, né, gente? Vai ter essa liberdade, a originalidade, a criação da forma livre de regras e tudo isso. E como palavras-chave aqui eu gosto de colocar, vai ter bastante idealização, sentimentos, muito exagero em tudo, sente muito, se quer muito, sabe? Se lembra muito, vai ser bastante descritivo, vai ser um pouco saudoso, um pouco não, bastante saudoso. É, é, então ele vai estar sempre lembrando, na minha terra era desse jeito, na minha infância era desse jeito. Então, vai ser bastante presente esses elementos nas obras que a gente pode encontrar dentro do romantismo. Vai ter esse uso coloquial, vai ter um apelo social, tá bem, gente? E a gente vai ter bastante o patriotismo, como eu falei para vocês, como uma construção de nação, como uma construção de identidade nacional. Vai ter essas expressões de nacionalismo que chega a ser bastante exacerbada, que é chamada de ufanismo. Vai ter essa busca por um herói nacional, né, gente? Então, são as características gerais dessa escola literária. Esses são os elementos que a gente encontra no homem romântico, tá bem?
A gente vai falar agora um pouco mais, focado na primeira geração do romantismo em si, né? Que também vocês podem encontrar como nacionalista, nacionalismo, indianismo, ufanista em alguns trabalhos também, gente. E essa primeira geração, né, esse primeiro período do romantismo no Brasil, ele vai estar muito ligado ao ufanismo, que uma vez que o país tinha acabado de ser independente, né, tinha super novo, né, então não sabia direito ainda como caminhar, como fazer, como é que funciona, o que nós somos realmente, né? Então vai ter bastante base nestas construções, tá bem, gente? Então, vai ter essa construção do herói nacional, essa exaltação da nação, né? O índio, mas o índio de forma exagerada, porque não é qualquer índio, né? É um índio que vai arrancar uma árvore com os braços, vai parar uma onça com a mão, vai pescar com as mãos nuas, vai caçar com as mãos nuas. Esse é o bom selvagem, né? Esse é o índio, esse é o cara, esse é a figura que vai ser usada, né, gente, para identificar a nossa nação. A gente tem como marco inicial a obra do escritor Gonçalves, né, de Magalhães, que é Suspiros Poéticos e Saudade. Pelo nome, né, a gente já pode sentir que há esses elementos que eu acabei de comentar com vocês, né? E como características da primeira geração, a gente vai ter bastante a presença da natureza, vai ser um pouco escapista, vai ter essa tentativa de fugir da realidade, onde que está tudo lindo, vai ter também uma relação com a religiosidade, do eu amo esse lugar, eu pertenço a esse lugar, vai ter bastante o regionalismo, outras figuras, né, que vão sair um pouco do Rio de Janeiro, desses locais, né? Vai ter bastante autores do Nordeste presente, do Sul presente. Então a gente vai ter bastante elementos regionais presentes nas obras, principalmente da primeira geração também. Vai ter bastante uso coloquial, tá bem, gente? Então, eles estão buscando essa definição de identidade nacional, tá? E o Gonçalves Magalhães, ele é o responsável, né, por introduzir o romantismo no Brasil. Até aqui tá tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Conseguiram ter essa ideia, esse panorama na mente de vocês? Tudo certo? Tranquilo então, gente. Vamos continuar. Aqui eu trago para vocês os principais autores, né, dessa primeira geração do romantismo que a gente vai ter, né? O Domingos José Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias, o Manuel José de Araújo Porto Alegre, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e o José de Alencar, também, gente, são autores que grande parte das vezes vão ser trazidos, né, por questões de vestibulares, por, e principalmente pelo Enem, né, gente? Então, são autores que são trabalhados, são autores, sim, é um romancista, principalmente da terceira geração. Da primeira geração, desculpa. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um também, elencar algumas características importantes dele, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. A gente vai falar um pouquinho agora sobre Domingos José Gonçalves de Magalhães, né, gente, que nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e foi um professor, foi um escritor, um político brasileiro, e ele se destaca bastante como um dos principais poetas da primeira geração, porque ele tem como um marco, ele é tomado como um marco inicial do romantismo no Brasil, né? Como eu comentei com vocês, a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Ele estreia, digamos assim, na literatura, né, gente, com um volume de versos chamado Poesias, onde vão ter vários traços neoclássicos aliados a manifestações religiosas e patrióticas. Na política, ele vai assumir diversos cargos, também, como secretário do Duque de Caxias, no Maranhão, e governador e deputado no Rio Grande do Sul.
Ele trabalhou como diplomata, foi para vários países, entre eles a Itália, a Áustria, Estados Unidos e até o Paraguai. E em 1933 ele vai viajar para a Europa com essa intenção de se aperfeiçoar, né, na carreira, de buscar mais, de conhecer mais. E nesse período ele vai ter contato com o romantismo francês. Ele passa a trabalhar na reformulação literária do Brasil. Ele funda a revista Niterói, junto com Salles Torres Homem e Manuel de Araújo Porto Alegre, e ele é considerado como um dos introdutores, né, como um marco do romantismo no Brasil. Ele também é muito conhecido por uma de suas obras, A Confederação dos Tamoios. Tá bem, gente? Aqui eu trouxe uma parte da obra dele, né, dos Suspiros Poéticos e Saudades, em 1936, em Paris, onde ele publicou, né, que é a obra inaugural do romantismo no Brasil, onde ele vai introduzir a liberdade formal, né, na criação poética, e a materialização lírica de algumas ideias do autor, né, sobre o romantismo em si, encarado com a possibilidade, né, de afirmação de uma literatura nacional na medida em que destruía os artifícios neoclássicos e propunha a valorização da natureza associada ao ao sentimento divino, né? Ao sentimento de Deus. Então, dentro desse trecho que eu trouxe para vocês, vocês podem ver alguns elementos que eu já citei para vocês, né, gente? Que eu consegui trazer para vocês. Então, o Gonçalves de Magalhães, ele é um introdutor, né? Tomem ele como um marco inicial do romantismo no Brasil. A gente vai falar um pouquinho agora também sobre o Antônio Gonçalves Dias. Foi um professor, poeta, jornalista e teatrólogo muito importante do nosso país. Ele é lembrado como um dos poetas, um dos melhores, um dos maiores poetas líricos da literatura brasileira. Ele é do Maranhão, filho de comerciantes portugueses e, e filho de português com uma mestiça. E viveu em meio social bastante conturbado também, gente. Ele ajudou o pai dele durante a infância no comércio que ele tinha, e ao mesmo tempo ele conseguiu receber uma educação particular, né? Porque nesse período não era para qualquer um que conseguia estudar, não era para qualquer um que conseguia sair, né? Conseguia ter, né, ir para outro país, ter um maior conhecimento. Hoje é difícil, né? Não é tão fácil assim. Temos uma maior acessibilidade, né? Mas imagine naquele período, né, gente? Então, mesmo assim, tendo todo esse cenário, ele conseguiu ter essa educação, né? Ter aulas particulares para isso. Conseguiu se formar em Direito e acabou indo morar no Rio de Janeiro e ingressar no meio literário. Ele tem bastante presença ao tema do índio e uma afeição nacional bem grande dentro da sua literatura, tá bem, gente? E durante a permanência dele em Coimbra, ele acabou indo para Coimbra para ingressar no Colégio das Artes, onde vai concluir o seu curso secundário, né? Ele acaba escrevendo a maior parte de suas grandes obras, né? Inclusive a famosa Canção do Exílio, né? Onde ele vai ter vários elementos, né? De solidão, de exílio, de nostalgia, saudosismo, e o tema é tratado de um modo bastante sentimental, bastante emotivo, né? E quando ele está nesse período em Coimbra, ele tem bastante contato com escritores, romancistas portugueses, principalmente o Almeida Garrett e o Alexandre Herculano e o Feliciano de Castilho, tá bem, gente? Então ele vai ter esse contato, né? Ele vai conhecer o romantismo português, né? E a partir disso vai começar a escrever as suas obras, tá bem? Uma das obras mais famosas dele, né, Juca Pirama, que vai exaltar a coragem e a valentia do índio,
pois o índio vai passar a ser, né, o personagem principal, o herói, e ele tem diversos poemas, né, vão se destacar também Marabá, o Canto da Piaga, e principalmente o Juca Pirama, também é considerado o mais perfeito poema épico indianista da literatura brasileira, e foi desenvolvido em 10 cantos, focaliza o lamento do guerreiro tupi preso em uma aldeia tibira. Eu vou deixar aqui para vocês como material, né, para vocês conseguirem identificar os elementos, né, do autor, conseguir identificar os elementos do romantismo, né, gente, porque é bem característico desta fase. Até aqui tá tudo ok, gente? Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo certinho? Então, as lendas têm diversas versões, né, das lendas da Iara, do Curupira, e principalmente e acho que são usadas como base no Brasil, né, principalmente são de Monteiro Lobato, né, a gente vai ver um pouquinho dele mais na frente, mas como eu já comentei com vocês em outras aulas, né, nada na literatura é estático, né, aconteceu, começa aqui, termina aqui, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem diversos elementos, diversas características, né, em determinados períodos. Por exemplo, a gente vai ter em outras escolas literárias características do romantismo também, assim como o romantismo também não parte do nada, né? Então já tem uma base para isso. E as lendas, né, vão ser do cenário popular, do cenário popular que vários autores vão se apropriar, né, vão pegar, vão começar a escrever. Então a gente pode dizer que tem bases do romantismo, né? Porque o romantismo revolucionou a prosa em si. A gente vai ter essa revolução, né? Esse começo de prosa brasileira, tá bem? A gente vai comentar um pouquinho agora sobre o Manuel José de Araújo Porto Alegre. Também ele foi um jornalista, político, pintor, caricaturista, arquiteto, diplomata brasileiro, vai receber do imperador, né, do Dom Pedro II, o título de Barão de Santo Ângelo. Ele nasceu em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, mas ele se mudou bem jovem para Porto Alegre. Ele trabalha desde novo como aprendiz de relojoeiro e inicia desde jovem os seus estudos de pintura e de desenho com o pintor francês, o François T, e com os coreógrafos Manuel José Gentil e João de Deus. Ele vai adotar esse nome, né, Porto Alegre, e ele é considerado como o fundador das revistas Guanabara e Lanterna Mágica, tá bem? Dentre as suas principais obras, a gente pode citar A Destruição das Florestas Brasilianas e Colombo, tá bem? Ele conviveu com diversos artistas e testemunhou a eclosão da imprensa ilustrada, tá bem? Ele foi o primeiro artista a publicar uma caricatura no Brasil, em 1837. Vou projetar aqui para vocês. Ele tinha diversos trabalhos, né? Ele pintava, ele desenhava bastante, e ele é considerado um dos pioneiros, né, desculpa, gente, palavra difícil para mim. E ele é considerado um dos principais pioneiros, né, gente? Tendo essa obra aqui, uma das principais que ele elaborou, né? A Campainha e o Cujo, que vai registrar o recebimento de propina pelo diretor do Correio Oficial, né? Que era ligado ao governo. E essa charge, né? Principalmente ela, vai se constituindo um ícone de denúncia contra a corrupção. Então, a gente tem ele como um dos fundadores de revistas importantes, e a gente também vai ter ele como um dos importantes caricaturistas no Brasil. Aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre o Joaquim Manuel de Macedo, foi um escritor e médico brasileiro, e ele vai se destacar bastante
por sua prosa. Ele é autor de A Moreninha, de 1844, e foi preceptor dos netos, né, do imperador, né, o Pedro II, e ele é carioca, nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então a prosa literária no Brasil começou com uns folhetins, né, publicado nos capítulos de jornais. Então, lembra quando a gente era mais novo, não sei se ainda tem isso hoje em dia, mas tinha bastante nas revistas da Capricho, da Tititi, essas coisas que a gente ficava esperando, né? O que vai acontecer na outra semana? A gente lia os resumos das novelas e tudo mais, a gente queria saber o que acontecia. Os folhetins se assemelham um pouco àquilo, sabe? Eram novelas de folhetins também chamadas, né? Toda semana publicavam partes dessa novela, o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, vocês podem ver que tem bastante importância, né? Os folhetins, os jornais, na publicação, na divulgação das obras do romantismo, tá bem, gente? E a gente tem o Joaquim Manuel de Macedo como o autor de A Moreninha também. Ele tem uma linguagem bastante simples e muitas vezes bastante coloquial. Dentro dessa obra vai ter um amor idealizado e puro, um amor idealizado e puro, e é uma parte central dessa trama. Recomendo bastante vocês a darem uma lida, porque é um livro muito legal, muito bacana, não só por obrigação, sabe? Mas é um livro que eu indico bastante, eu gosto bastante, e é isso. A gente vai falar um pouquinho também sobre o Manuel Antônio de Almeida. Ele estudou desenho nas Belas Artes, né? Ele vai concluir o curso de medicina, mas ele nunca trabalhou muito na profissão. Ele vai se dedicar ao jornalismo, teve uma infância bastante carente, que é um marco principal, né? É um importante elemento que vai inspirar ele a escrever sobre a vida e os costumes da classe média baixa também. Ele, quando ele ainda era estudante, ele começa a elaborar com a imprensa, começa a publicar poesias e começa a publicar também traduções, tá bem, gente? Ele vai se encaixar em uma narrativa ele vai ter uma narrativa de um povo sofrido e cheio de necessidade, porque era o que ele conhecia, né? Era o que ele teve contato quando ele, em sua infância. Ele não vai seguir muito um padrão de escrita da narrativa da primeira geração romântica também, mas é possível perceber comocidade, o uso da linguagem coloquial, a distância das cenas idealizadas, personagens de baixa renda, uso de um estilo bastante direto e, bem descontraído, tá bem, gente? Ele vai ser redator e revisor do Correio Mercantil, que é onde ele vai publicar suas memórias, né, em forma de folhetins. E vai começar a assinar, né, sob o pseudônimo de Um Brasileiro. Então, a gente pode ver que existem bastante elementos, né, dessa construção nacional do Brasil, né, começar a caminhar, engatinhar, a ter suas próprias produções, seus próprios nomes, né, já vinham tendo alguns nomes bastante importantes, né? Então, aqui a gente consegue ver bastante essa construção, né, da identidade, essa construção de um Brasil, de uma literatura propriamente brasileira. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o José de Alencar, né, gente? Um dos maiores representantes da corrente literária indigenista e o principal romancista, né, brasileiro, né, dessa fase romântica que a gente está conversando, né? Ele, durante toda a vida dele, ele buscou trazer para os livros as tradições, as histórias, a vida rural e a vida urbana do Brasil. Também ele tem diversos romances,
e os quatro aqui, ó, que mais se destacam, né? Iracema, Guarani, Ubirajara e Senhora. Ele morre bem cedo, com 48 anos, foi vítima de tuberculose. O seu romance, o Guarani, foi publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro e alcançou bastante sucesso na época, que serviu até de inspiração ao músico Carlos Gomes, né, que vai compor a ópera O Guarani. Aqui trouxe as três obras, né, que ilustram bastante, né, esses romances regionalistas, históricos indianistas, Iracema, Ubirajara e o Guarani, né, que são a trilogia indianista de José de Alencar. Vai ter uma unidade reveladora da identidade brasileira, né, e segundo a perspectiva dele, né, gente, e vai tratar bastante. Iracema é uma obra, gente, esse livro é incrível, vocês têm que ler, assim, não por obrigatoriedade, mas é um livro muito bom, um livro que vai retratar a lenda do Ceará, né, como ele fala, e é uma das mais belas, para mim, uma das mais belas realizações indianistas, né, da prosa romântica. Então, vale a pena bastante vocês se aprofundarem, vocês darem uma lida, pesquisarem mais um pouco. Se quiserem conversar, se quiserem material, podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail, tá bem, gente? E ele tem essas três grandes obras que exemplificam bastante essa primeira geração do romance no Brasil. Sim, é muito bom. Também li umas 3, 4 vezes, gosto bastante e indico sempre que possa. Então, gente, a gente vai tratar um pouquinho agora. Eu trouxe algumas questões para vocês, né, para a gente dar uma lida, ver como é que podem cobrar, né, gente. É bastante pedido dentre os vestibulares, e o Enem também costuma trazer alguma coisa também. Vou dar um tempinho para vocês lerem, para vocês pensarem e verem o que vocês acham, se conseguiram capturar bastante o que eu consegui trazer para vocês também. Estão conseguindo fazer, gente? Está tranquilo? Bom, eu vou ler essa primeira questão com vocês também, gente. Senão, não vou ler todas, senão vou acabar me delongando bastante. Mas, principalmente essa primeira questão, que traz alguns elementos que a gente conseguiu conversar, né? O romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão da nacionalidade. Sobre essa frase do romantismo é correto afirmar, opção número 1. O indianismo foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro, destacaram-se nessa fase Gonçalves Dias na poesia e José de Alencar na prosa, né, gente? A gente conversou, né, sobre essas tendências do romantismo brasileiro, né, e o indianismo foi uma delas, e a gente também conversou sobre Gonçalves Dias e o José de Alencar. Então a gente poderia elencar essa aqui como correta, né? Vocês concordam, discordam, acrescentam alguma coisa? A questão número 2. No indianismo, encontramos elementos como a depressão, o devaneio, o sonho e a perspectiva da morte, características encontradas na poesia de Álvares de Azevedo. Bom, gente, essa depressão, né, o devaneio, o sonho, a perspectiva da morte, são características da segunda geração do romantismo, também conhecida como outra romântica. Vocês vão estudar, vocês vão conversar um pouco
com a professora Gabi, né? Vocês vão ter essa oportunidade. E sim, é principalmente encontrado nas poesias de Álvares de Azevedo. Porém, não é característica do indianismo, né? A gente conversou sobre as características presentes nele. Alternativa, então a gente considera ela errada. Alternativa 3. Constituir um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, mas todos estavam preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. Bom, gente, as características descritas, né, nessa alternativa, elas vão trazer referência à terceira geração do romantismo, que vocês vão ver comigo, que também é chamada de condoreirismo, né? Então, a gente encontra bastante nas poesias do Castro Alves, né, gente? Então, a gente também considera ela como errada. A gente vai para o número 4 agora, que é: no indianismo é comum ver a representação do índio como bom selvagem, bem como o reconhecimento do índio como símbolo da nacionalidade. Essa aqui eu poderia considerar como correta, né, gente? Vocês discordam, vocês concordam? Tudo certo, né? E a quinta, seus principais representantes foram Visconde de Tauane, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Então, Visconde de Taunay foi um dos principais representantes do romance brasileiro, sim. E José de Alencar dedicou-se às três fases da prosa romântica: o romance indianista, o romance regional e o romance urbano. E Manuel Antônio de Almeida, o autor, né, de Memórias de um Sargento de Milícia, foi um dos principais nomes do romance urbano brasileiro. Então, a gente tem essa aqui como incorreta, tá bem, gente? Trouxe também outras questões da Unifesp e do Enem para vocês. Eu vou deixar no material para vocês darem uma olhada, e para vocês conseguirem ler, conseguirem se adaptar, né, em relação às questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo. E eu queria também conversar sobre essa última aqui, que basicamente fala sobre algumas características, né, do romantismo brasileiro, e eu queria que vocês tentassem fazê-la também. Vocês estão conseguindo ler as questões? Desculpa. Desculpa, vocês estão conseguindo ler as questões ou não? Ah, tá tudo certo, então. Tá, então vamos encerrar com ela aqui também. Trouxe basicamente para vocês conseguirem ter, né, essa noção
bem grande dentro das questões, que ele vai pedir aqui, ó, as características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto, letra A, tem exaltação da natureza e da liberdade, gente? Vai ter bastante, né? Essa exaltação da natureza como perfeita, vão querer ter esse avanço, né? É, esse avanço de liberdade, esse avanço de progresso, né, gente? Então vai ter ser um autor mais livre. A gente tem características do indianismo também, né, gente? Como a busca do herói nacional, essa figura do índio como herói, né? Bastante nacionalista, bastante ufanista, a busca da identidade nacional, né, gente? E a letra D, o brasileirismo como linguagem, né? Como eu falei, vai ter bastante o uso de expressões mais coloquiais daquela época, de que as pessoas mesmo, né, digamos assim, menos de classes mais baixas, né, usavam, mais acessível, digamos assim, à população. E a gente não vai ter na primeira, como principal característica, né, como uma característica marcante, egocentrismo e individualismo na primeira geração do romantismo. Deixo bem claro aqui também, porque ela vai estar bastante presente na segunda geração do romantismo no Brasil. E vai ser bastante representado esse egocentrismo, esse individualismo, pelos escritores, né? O Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, e etc.